Louvado seja o nome do Senhor. Sou feliz pela primeira vez que chego nesse ginásio bonito. Tanto tempo morando em Balneário Camboriú, primeira vez que eu venho aqui. Grato a Deus pelo Claudelino, Deus abençoe. Pastor Silvio Cardoso, demais irmãos que estão, privilégio ter você junto comigo. Nesta noite sou grato a Deus por esta oportunidade. Tome assento, irmãos, por bondade, para não cansar muito. Quem fica velho está ficando cansado, né? Então eu louvo a Deus também por esses cantores, conhecendo eles. Sou grato a Deus por tudo. Nesta noite nós observamos louvores através da viola, violão. Isso é lindo. Quando nós olhamos para a Bíblia, olhamos para Davi que louvou o Senhor. A gente observa que os louvores, irmãos, é coisa preciosa. Todo homem que canta e toca, ele é tentado. Sabe por quê? Porque o primeiro cantor, ele foi expulso. O criador de música foi expulso, né? Então ele tem raiva porque nós tomamos o lugar dele. Eu também louvo o Senhor, toco violão. Desde 18 anos eu toco violão. Sempre cantei, sempre toquei. Mas agora na idade nós só ouvimos. E grato a Deus. Sou grato também pelos meus irmãos. Tenho 4 irmãs ali, 3 irmãos. E meu filho dali, Daniel, esposa. Grato a Deus por ajudar-nos aqui. Nesta noite já foi lido aqui, irmão, sobre o Salmo. Salmo de número 150, o único livro do Salmo 150. Diz assim, ó, louvai a Deus, louvai ao Senhor, louvai o firmamento e o seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza. Todos nós devemos louvar a Deus. Às vezes eu começo a observar, tem gente que pensa que louvar a Deus é só levantar as mãos. A verdadeira adoração a Deus é você trabalhando. A Bíblia diz que no hebraico a palavra adorar é shodá, quer dizer, tudo que nós fizemos com as nossas mãos, nós estamos adorando a Deus. As irmãs lá na cozinha trabalhando, os irmãos trabalhando lá no serviço cotidiano, nós estamos adorando a Deus. Isto é, quando nós temos com o nosso pensamento ligado aos céus. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. O louvor, ele tem muito poder quando ele é entoado na presença de Deus. Não tocar e cantar para aparecer para o público, mas tocar para Deus. Porque quando nós fizemos as coisas é para o Senhor. Eu vi aqui os irmãos todos cantando, louvando a Deus, mas a adoração é a Ele. Ele é digno de toda a glória. Aí eu começo a observar que tem crente que não canta. Você está perdendo tempo, porque lá no céu você tem que cantar. Porque lá ninguém prega, lá só se adora, lá só se canta. E os anjos cantam. E nós também vamos cantar. Então, saiba de que quando você estiver triste, canta. A Bíblia diz, quem está alegre, canta. Quem está triste, ora. Então, nós observamos, irmãos, quando o apóstolo Tiago ensina, temos que acatar os ensinamentos dele. E eu louvo a Deus. O louvor tem muito poder. Eu lembro-me quando Saul ficava endemoniado. Saul não era convertido. Ele foi rei procurando um animal meio estranho lá, né? Estava procurando um jumento. E de repente Deus olhou para ele e disse assim, ó, leva esse camarada aí para rei, que eu vou dar um jeito dele. Mas não adiantou, nunca se endireitou. E a gente observa que quando ele estava com aqueles espíritos do mal, a gente pensa assim, era o diabo que usava ele. Não. É um pensamento errôneo. Deus tem um espírito da parte dele que ele usa para atormentar aquele que é atormentado. Está lá no livro de 1 Reis, de Samuel. Deus tem um espírito e atuava na vida de Saul para deixar ele atormentado, porque ele é desobediente. E o que aconteceu? Ele queria matar o seu genro.
Queria matar ele de forma total. Queria acabar com Davi. Mas por que ele queria matar Davi? Porque ele tinha ciúme. Tinha ciúme de Davi. É a primeira vez na história que eu vejo que o sogro queria matar o genro. Queria matar por força. E a Bíblia diz que Deus já tinha ungido Davi. E ele tinha graça. Então, quando ele estava atormentado, que não tinha mais condições de melhorar, chamava o Davi. E a Bíblia diz que Davi chegava com aquela humildade. Ele tangia sua harpa. E quando ele começava a tocar, os demônios saíam. Ou aquele espírito saía fora. E Saul melhorava, mas era questão de minutos. Daqui a pouco vinha o espírito da matança. Queria matar Davi de todo jeito. Já o espírito toma parte dele. Porque Deus permite, tudo Deus permite. Não tem nada que Deus não esteja em suas permissões. E observa então que ele ficava atormentado. Davi tocava e o espírito ia embora. O louvor tem poder. Eu vou confessar aqui aos irmãos, vou dar um testemunho da minha pessoa, não outro. Eu passei por uma luta muito grande. E quando eu passei por uma luta muito grande, eu tinha uma menininha de 1 ano. E ela morreu. Eu levei no hospital 3 vezes a fio. 3 dias a fio, levei no hospital. De madrugada eu voltava, o médico disse: não tem nada, filho, não tem nada. Essa criança não tem nada. Eu disse: mas senhor, ela está com os dedos roxos, bem roxos, é de defunto. E eu vinha para casa entristecido, abandonei tudo. Eu pensei comigo: só pode ser que Deus esteja me judiando por alguma coisa, ou me massacrando por alguma coisa errada, porque é só o que vem na mente da pessoa, quando acontece, é mau pensamento. E sabe o que aconteceu? Estava fazendo um serviço lá em casa, chegou um irmão lá em casa e disse assim: irmão Francisco, eu vim te trazer um recado de Deus. Eu digo: mas depois de uma luta dessa, Deus mandar um recado para mim, o que é? E ele começou a conversar comigo, e ele disse assim: ó, eu ouvi dizer para ti, que o Senhor Deus manda te dizer que tu pegue o teu instrumento e cante um hino. Cantar um hino cheio de problemas, cheio de dor, cheio de calúnia, que me caluniaram. Não era fácil. Mas como ele disse que foi Deus que mandou, eu ouvi. E ele, quando foi embora, eu peguei o violão e comecei a cantar um hino. E quando eu comecei a cantar os estrofes do primeiro hino, irmão, a minha filha que estava lá na cama para morrer, estava morta. Eu comecei a cantar em lágrima, porque numa hora dessa, quando Deus manda, Deus trabalha. E quando eu comecei a cantar, Deus falou comigo e disse assim: eu te mostrarei o que hei de fazer. E aquilo confortou minha alma. E quando eu comecei a cantar, a minha esposa saiu, onde ela estava, foi lá no quarto onde estava a criança estava viva, sem ter doença. O instrumento tem essa possibilidade. Então, quer dizer, meus irmãos, quando vocês cantar, saibam que Deus tem poder no louvor. Nunca cante para ser somente cântico, não. Cante porque Deus zela para os seus cânticos. Eu estava observando aqui, eu estou terminando, porque o horário é resumido, né? O primeiro instrumento que foi feito. Você sabe que Deus usa quem Ele quer. Às vezes nós pensamos que Deus usa só o que é bom. Não, Ele usa o que é ruim também. Vocês sabem que o primeiro instrumento foi feito pelo descendente de Caim. Quem era Caim? Caim era um homem do mal. A Bíblia diz que ele era um homem do mal. Ele matou seu irmão. Mas lá na descendência dele, apareceu um. E ele começou a fazer instrumento e cantar e tocar. Chama-se Zombal. E ele louvava o Senhor com o instrumento. Queridos, às vezes nós ficamos olhando assim para a igreja. O instrumento é a coisa mais linda que pode existir na terra. A Bíblia diz que o povo de Israel, ele era um barulhento com seus instrumentos. Eles faziam o maior barulho com todos os tipos de instrumento. Por quê? Porque o instrumento abre, o instrumento alegra.
O instrumento comove. Às vezes a gente começa a olhar esse tipo de toque, a pessoa fica comovida, chora, e tudo isso o instrumento faz. Então eu quero dizer para os irmãos, façam com alegria, porque Deus é aquele que faz todas as coisas com prazer. O salmista ele é bem claro: louvai ao Senhor, louvai a Deus, o seu santuário, louve a Deus. Se você não sabe tocar instrumento, mas louva com os lábios, cante com alegria. Não é o cantar bonito que vai agradar a Deus, é o cantar da alma. Quando você canta chorando, quando você canta com gozo. A gente lembra quando nós cantávamos os hinos da harpa, tinha dia que não precisava pregar, porque os hinos da harpa eram comoventes, porque a unção de Deus está na letra, a unção de Deus está nas mãos, a unção de Deus está na voz. Zele por isto. Hoje nós já temos cansado. Hoje eu estou com meus 75 anos. Já fiz muita coisa para Deus. Não muito, que a gente nunca acaba de fazer. Eu trabalhei 40 anos dirigindo congregação. Todas as congregações do Balneário eu dirigi. Construímos 2 igrejas em Balneário Camboriú. Sabe como? Tudo trabalhando voluntariamente para o Senhor. Nunca nos faltou nada, porque Deus zela pelos que amam. Quando você fazer alguma coisa para Deus, faça com alegria. Não faça visando lucro, porque o lucro vem dos céus. O lucro ele vem de Deus. Quando você chega lá no céu, você vai olhar e dizer: meu Deus, tudo isso. Eu lembro do certo cidadão que fazia as coisas tudo bonito. Fazia com prazer, ele era construtor. Eu vi o Zé ali com cinturão, trabalhei muito também na construção civil. Eu trabalhei na pesca há muitos anos, trabalhei na construção civil 32 anos. E hoje eu não estou trabalhando mais. É porque não precisa, né? Hoje a gente está aposentado. Mas a gente observa, irmãos, que o trabalhar de Deus é uma coisa importante. Nós temos que fazer as coisas com alegria para Deus. Tudo que você fizer, faça com gozo na alma. Não faça com tristeza, porque Deus não tem prazer na tristeza do homem. Cante com alegria, cante com gozo na alma, te alegra, canta mesmo para o Senhor, mesmo na dor. Você já cantou na dor? Já cantou na tristeza? Pois é a hora certa. Porque quando nós cantamos que não temos na doença, tudo parece bom. Agora eu quero ver quando você canta com problema na tua mentalidade, como aconteceu comigo. E Deus olhou para a minha tristeza no ser humano e alegrou a minha alma, porque Ele vive para sempre. Amém? Que Deus seja louvado na vida de cada um dos irmãos nesta noite aqui, ó. Não te esqueça disso que o pastor Lauro leu. Louve o Senhor de todo o teu coração. Louva a Deus com a alma. Quando for louvar o Senhor, louve com a alma. Louve com gozo. Porque Deus ouve nossos cânticos. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve tudo, porque Ele é onisciente e Ele conhece toda a nossa ansiedade. Outro dia eu estava orando, eu disse: Jesus, por que muitas orações não é ouvida? Por que a nossa oração muitas vezes não é ouvida? Toda oração do ser humano é ouvida. Deus ouve todas, só que não responde todas. Tem dia que Ele responde na hora para uns, para outros responde mais tarde, para outro leva anos e assim sucessivamente, mas Ele ouve a todos. E uma coisa que me chama a atenção é que Ele conhece a voz de cada um. Ele conhece o clamor de cada um, porque Jesus disse assim, ó: eu conheço a voz das minhas ovelhas e elas me ouvem. Então toda a nossa oração diante de Deus, ela é ouvida e guardada para sempre. Quando você chegar lá no céu, vai ter pessoas que vão se admirar. Eu disse uma coisa aqui, estou terminando, viu, irmão? Já. Um certo cidadão fazia as coisas tudo bonito.
trabalhava na construção e ele fazia tudo muito bem feito. Mas um dia ele se aborreceu e não queria fazer mais nada. Ele disse: não quero mais, eu vou sair da empresa, eu vou embora, não quero mais. Aí o patrão chegou para ele e disse assim: pelo menos um pouquinho, faz mais essa casa aqui. E ele começou a fazer aquela casa. Só que começou a relaxar. Procurava com material terceirizado, material ruim, material que não prestava. Aí ele relaxou porque ele queria sair. Aí quando ele terminou a casa, que ele terminou o serviço dele, ele olhou para a casa assim: não é para mim mesmo? Tudo está bom. Aí o patrão chegou para ele e disse assim: agora eu estou muito feliz, vou te entregar a chave para ti, essa chave de presente, essa casa é tua. Essa casa é tua. Aí ele olhou para a casa toda mal feita e disse: se eu soubesse que essa casa era para mim, eu tinha caprichado. Está vendo só? Então faça tudo para o Senhor com alegria, não faça relaxadamente. Cante com prazer, cante com alegria, vocês três. Às vezes eu olho para eles assim, ó, eu dirigi o barranco com 27 anos. E eles eram rapazotes junto com o Braz e o Zia. E aquele cavaquinho até hoje parece que está vivo ainda, né? E eles lá me ajudaram no barranco. Então a gente ficou assim, amado um ao outro. E eu conheço eles porque toda a vida vivemos juntos. E aonde eu estou, eu levava eles para cantar. Obrigado por tudo que você fez por nós, pelo convite. Eu fico feliz, fico muito feliz por estar aqui nesta noite com vocês. Ele me convidou várias vezes, mas toda vida tinha imprevisto, mas hoje deu, e eu sou grato a Deus pela tua vida, pela tua família, por esta igreja, por esses pastores que aqui estão. Deus abençoe no nome de Jesus. Obrigado, pastor. Orar? Vamos orar então nessa noite. Nosso horário findou. Sou grato a Deus por tudo de vocês que estão nessa noite aqui. Nosso Deus e Pai que está no céu, grato a Ti, Jesus, por este dia tão lindo, Senhor. Aleluia! Que Tu tens concedido aos Teus filhos estar aqui reunidos, apresentando seus louvores a Ti, Senhor. E eu creio que esses louvores estão registrados nos céus, e o dia que nós chegarmos aí, Senhor, Tu vai relatar a cada um deles os que fizeram. Pai, abençoa cada irmão, cada irmã que aqui está, seja conosco e dá-nos graça na continuação desta noite. É o meu pedido, Pai, no nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Obrigado. Amém, irmãos. Pode tomar assento. Os irmãos, quero agradecer, né? Os irmãos que vieram lá de Canelinha também, irmão Rodrigo, irmã Márcia, o Enzo. O Enzo foi o ano passado, pegou a viola aqui para sortear, né? Obrigado por ter vindo também. Todos que tiveram um tempinho e vieram até aqui, né? Agradecer a família do irmão Dia, irmã Lúcia, todos que ajudaram nós até aqui, né? O meu irmão Claudelino também, nos ensaios, Teosia. Não foi fácil ensaiar esse hino aqui, né, irmão? A minha esposa que está ali, ó. Foi feito alguns café, alguma engatada, mas deu certo. O doutor e o carpinteiro saiu afinadinho, tá bom? Olha, os irmãos, todos que estão aqui, não vão embora, tem um comezinho para nós ali no refeitório, tá bom? Foi preparado com todo carinho. Pode se dirigir lá ao refeitório. Eu quero agradecer a todos. Tem alguma coisa, irmão Claudelino, a falar? Não tem? Irmão Leonel, Deus te abençoe. Os violeiros do rei, o Lopes, o irmão Valcindo ali, né? Tio Zio, tio Zeca. Se tiver mais alguma coisa aqui, estarei passando. Então, obrigado. Se assim Deus permitir, tem um ano que vem, né? Começar mais cedo aí, né? 7 horas, porque tu viu? Afina daqui, tira dali. E o pregador... 2 dias, pelo menos. Quantos concordam que tem que ser 2 dias? Olha aí, ó. Ó, tá vendo? Amém. Obrigado por todos que vieram até aqui, tá bom? Irmão Claudelino. Amém, glória a Deus. Depois os irmãos que participaram do encontro aqui, todos os violeiros, para nós ficarmos aqui em pé em frente ao nosso telão, para o pessoal da mídia tirar foto e também o nosso fotógrafo. Já quero chamar o pastor Carlinho aqui para dar o encerramento, já agradecendo mais uma vez ele, né, por todo o apoio. E o pastor Zilmar dispensa comentário, né, que é o pastorzão, a gente sempre fala, pede alguma coisa, ele, meu filho, pode fazer, é uma benção. E o pastor Valdir, que não pôde estar porque está no casamento, o pastor já citou aqui, mas ele disse, não, vocês vão estar bem amparados aí,
pastor Travasso vai estar aqui, o pastor Calim dando todo o apoio. Então, irmãos, nós ficamos muito felizes pela nossa igreja aqui em Camboriú, nos apoiar e nos reservar esse espaço maravilhoso. E os irmãos não esqueçam então de passar ali no refeitório dos Gideões, né, aqui atrás do nosso pavilhão, e degustar ali de um alimento que foi preparado para cada um, tá bom? Deus abençoe, pastor Carlinhos. Glória a Deus. Nós aqui agradecemos, né, pastor Claudino, pastor Claudelino, né, estão sempre aí envolvidos. E eu estava pensando ali, irmãos, desde quinta-feira, o pastor Claudino está ali. Irmãos, eu acho que eu tenho que me aposentar. Eu esqueci do presente do pregador. Vem cá, pastor Francisco. Tem um mimo então para o pregador. Tem o Teozia. O Teozia é o... Tem um mimo. O Teozia é o... Trouxe o mimo do pregador, trouxe. Para aparecer aqui registrar as fotos aqui, né? Isso, tem que sair na foto, né? Se Isso. não tiver mimo, não está completo. Faltou. Aí os fotógrafos aí. Pouca coisa, mas é de coração, valeu? Pra ti, rapaz. Agora olha para cá. Bom, então, gente. Amém. Olhe para lá. Olha para cá, bater a foto ali. Lá para mídia, lá, ó. Pra mídia. Irmãos, quem é dos anos 60 aí é assim, né? Segura, entregando para ele, Teosias. Entregando para ele. Em qualquer assim, lugar tem viola aí. É que do nosso tempo não tinha esse tipo de coisa, né, Teosias? Não, né? Glória a Deus, né? Que Irmãos, eu fico imaginando, né? O pastor Claudino estava aí desde quinta-feira correndo, ajeitando, arrumando, olha só toda, né, a ornamentação aí. E eu fico pensando, por uma noite só. Agora, né, nós vamos orar, os irmãos vão para casa, nós vamos para casa e acabou. Por que não 2 dias, né? Pode ser sexta e sábado, né? Não dá para nós envolver o domingo, né, que é culto da família e tal, mas sexta e sábado, né? Vamos conversar depois com o nosso presidente, quem sabe ele avaliza ali, dá o aval, e a gente para o ano que vem, né, no 4º encontro, 4ª edição, nós vamos fazer 2 dias, daí nós vamos ter que arrumar o hotel para esse pessoal ficar hospedado aí, não? Não, tem a casa ali então. Vamos ficar de pé, queridos, e agradecer a Deus. Olha só, né? A gente comunica com pesar, né? É claro que a gente está aqui no culto, é uma bênção, louvando, adorando o nome do Senhor, mas aqui na igreja ao lado, no Templo 7, está acontecendo, né, o velório da nossa irmã Cícera, que é a esposa do pastor Josiel. A irmã Cícera, no dia de hoje, partiu para estar com o Senhor, voltou para casa, né, e está sendo ali velada aqui no lado, e às 10 horas, 22 horas, foi marcado ali então o culto ou uma cerimônia fúnebre, né? E os irmãos, após o término aqui, quiser passar ali para dar um apoio para a família, né? Isso é muito bom. Nessa hora, eu sei que palavras às vezes não tem palavras, o nosso português fica muito pobre, né? Mas um abraço, uma presença, isso ajuda e conforta o coração. Isso, a irmã Sema. A irmã Sema, que é a mãezinha da irmã Ruth. A irmã Ruth é uma das nossas pioneiras aqui também, né? Aqui do nosso círculo de oração das irmãs. A irmã Sema, que é a esposa do falecido irmão Napoleão, né? Pastor Napoleão já partiu para o Senhor, e agora, hoje também, o Senhor recolheu a irmã Sema, está sendo velada ali em Itapema, no templo sede, ali na igreja sede de Itapema. Os irmãos quiserem, né, tiver oportunidade, ou quiser dar um apoio, né, dar uma passadinha, não é longe, é aqui a cidade vizinha. Glória a Deus, vamos agradecer a Deus. Você está feliz por essa noite? Amém? Vamos orar então. Senhor Jesus, querido Deus, te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que tivemos de estarmos reunidos uma vez mais na tua casa, na tua presença, nesta noite comemorando o 3º encontro, irmã,
dos irmãos que fizeram com alegria, que tocam, Senhor, que louvam, que adoram o Teu nome. Senhor Jesus, continua abençoando, dirigindo, Senhor, no controle de todas as coisas. É a nossa oração de gratidão. Agora despede o Teu povo em paz, levando, Senhor, de retorno aos seus lares, guardados e protegidos debaixo da Tua potente mão. Os irmãos estendem as mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do glorioso Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Os irmãos